Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com você o texto de Salmos 116 e conversar sobre este tema proposto, que é gratidão, um tributo ao Deus da nossa vida. Os estudiosos dizem que o Salmo 116 foi escrito pelo rei Ezequias, no momento em que ele estava doente, e Deus enviou à sua casa o profeta Isaías, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E o rei Ezequias começa a chorar e clamar a Deus, rogando a Deus que lhe estendesse os dias sobre a terra. Deus ouviu a oração do rei Ezequias, enviou de volta à sua casa e ao palácio o profeta Isaías, dando-lhe a notícia de que Deus ouvira a sua oração e Deus prolongaria os dias da sua vida em mais 15 anos. A resposta desta ação divina na sua vida é o Salmo 116, onde ele compartilha a sua experiência conosco. E nesse salmo, diz a Bíblia que Ezequias diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E Ezequias prossegue: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Na verdade, neste salmo, Ezequias expressa sua gratidão a Deus. Nós precisamos reconhecer que toda boa dádiva procede das mãos de Deus. A vida que você tem, a saúde que você tem, a casa que você mora, a inteligência que Deus lhe deu, a sua família, o seu trabalho, o pão sobre a sua mesa, todas essas coisas são dádivas de Deus. Seus amigos, a sua igreja, a palavra de Deus, são bênçãos que expressam as graças maravilhosas da providência divina e deva provocar em nós uma reação de gratidão. Ezequias vai contar um pouquinho da sua história para nós, e esse salmo é um pedaço da nossa vida e um pouco da nossa biografia. Este homem está enfrentando dois problemas seríssimos. O primeiro problema é um problema externo. Ele disse: laços de morte me cercaram. Laços são armadilhas, invisíveis, porém reais. Mas não eram problemas de brincadeira, não eram laços de morte. E não era um laço aqui, outro ali, outro acolá, não. Laços de morte me cercaram, disse o rei Ezequias. São problemas reais que nos entrincheiram, que nos encurralam, que nos colocam como que num beco sem saída. O retorno disso, ou o reflexo disso, está ainda no verso de número 3, quando o salmista diz assim: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu sei que você sabe o que é angústia. Este é um sentimento avassalador, que tortura homens e mulheres, jovens e adultos, religiosos e não religiosos. Mas o rei Ezequias descreve esta angústia como uma angústia do inferno. É como se o inferno tivesse mudado de endereço e estivesse se estabelecido no seu peito, na sua alma. Este homem está sendo torturado por uma angústia que lhe consome o vigor, que lhe tortura a alma, que lhe perturba a mente, que lhe desarticula a saúde. E este homem vai dizer que, como resultado deste entrincheiramento exterior e desta angústia estranguladora, ele caiu em tribulação e tristeza.
Este homem sente-se como que esmagado por um peso, como que debaixo de um rolo compressor. E nesta hora de desespero e dor, ele toma uma atitude fundamental na sua vida. Talvez você que está me assistindo esteja passando por uma crise emocional, por um problema conjugal, por um problema familiar, por uma situação de arroxo financeiro. Talvez você esteja com a sua saúde abalada, com muito medo, até com pânico de enfrentar o futuro. E você também parece que já jogou a toalha, parece que você já entregou os pontos, parece que você também já está caído no chão, nocauteado pelas circunstâncias. Este homem chega a afirmar que ele não estava apenas caído, não, ele estava prostrado, ele estava na lona, ele estava nocauteado por essas circunstâncias e por esses sentimentos. O que fazer nestas horas? O que fazer na hora em que você está encurralado e você está com o coração esmagado pela dor? Muita gente se desespera, outros dão cabo da própria vida, outros correm para as drogas, outros se encharcam de bebida alcoólica, outros se entregam ao ceticismo e cerram os punhos contra Deus e se revoltam contra Deus. O que é que este homem fez na hora da dor? Salmo 116, versículo 4 diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Quando este homem estava no fundo do poço, o único lugar que ele pôde olhar foi para cima, foi para o alto, foi para Deus. Ou você recorre a Deus, ou você entra em pânico. Ou você busca a Deus, ou você se desespera. Agora, o que é que aconteceu quando este homem buscou a presença de Deus? Ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor e clamei: ó Senhor, livra-me a alma. E ele descobriu duas coisas. A primeira delas, ele descobriu quem é Deus. Ele diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. É muito importante você entender que Deus não é um ser distante. Deus não é um ser indiferente à sua dor. Ele não é um guarda cósmico que está pronto a castigar você ao sinal da sua primeira aflição. Ao contrário, este Deus pode até disciplinar você por amor, mas sobretudo este Deus é o Deus que ampara você, que socorre você, que levanta você, que dá uma chance a você, que estende a mão para você, que está pronto a amar você, a perdoar você, a restaurar a sua sorte. A primeira coisa que este homem entendeu é que Deus é compassivo, Deus sofre com a gente. Ele é misericordioso, Ele lança o seu coração na nossa miséria. Não há poço tão fundo que a graça de Deus não alcance você e que o amor de Deus não seja mais profundo. Talvez você está hoje numa vala, numa cova existencial, numa masmorra existencial, sem esperança nenhuma nas circunstâncias ou nas pessoas. Seus sentimentos já estão completamente abalados. Talvez você já esteja com o tanque vazio, sem qualquer energia para prosseguir. Busque a Deus, invoque a Deus, clame a Deus e você vai descobrir o caráter de Deus. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus sofre com você, Deus é o Deus que lança o coração dele na sua miséria para socorrer você e abençoar você com toda sorte de bênção. A segunda coisa que este homem descobre não é apenas o caráter de Deus, mas a intervenção de Deus na sua vida. E Deus vai realizar 3 intervenções na sua vida. A primeira intervenção é a intervenção espiritual. Ele diz: da morte tu livraste a minha alma. Eu preciso dizer para você que mais do que um problema financeiro, mais do que um problema familiar, mais do que um problema emocional, o seu e o meu maior problema são problemas espirituais. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa saudável, você pode ter uma família, você pode ter muitos amigos, você pode ter até uma religião. Mas o seu problema concreto e real é o pecado, porque o pecado afasta você de Deus. O pecado é pior do que a pobreza, pior do que a doença, pior do que a solidão, pior do que a própria morte.
Porque esses problemas todos não podem separar você de Deus, mas o pecado separa você de Deus agora e para sempre. Mas Deus é o Deus disposto a tirar os seus pés de uma cova. Deus é este Deus pronto para perdoar os seus pecados e dar a você a bênção de uma nova vida e de um novo coração. A segunda intervenção de Deus na vida deste homem é uma intervenção que nós chamaríamos intervenção emocional. Tu livraste os meus olhos das lágrimas. Quantas vezes você tem chorado, publicamente e em secreto? Quantas vezes a sua alma se desmanchou em lágrimas? Quantas vezes seus olhos vermelhos encharcaram seu rosto de lágrimas grossas que pingaram no seu travesseiro? Pois este Deus é o Deus que está pronto a consolar sua alma, a confortar seu coração e enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Mas Deus está trazendo para este homem um terceiro livramento. Livramento espiritual, livramento emocional e agora livramento moral. Ele diz, da queda livrar-te os meus pés. Você não é forte o suficiente para manter-se de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Ou você põe sua confiança em Deus como seu refúgio, ou então você naufragará neste mar revolto da vida e você não permanecerá de pé na caminhada pelos desertos causticantes da vida. É Deus quem nos segura. É Deus quem nos mantém, é Deus quem nos livra da queda, é Deus quem nos livra do mal, é Deus quem nos coloca de pé e nos faz prosseguir vitoriosamente. Agora este homem vai dizer algo que é maravilhoso. Ele diz para a sua alma, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quantas vezes você que está me assistindo, que já crê em Jesus como seu Salvador e tem Deus como refúgio da sua alma, já entrou em pânico, já entrou em desespero, já perdeu a paz. Deus está lhe dizendo o seguinte, volte a tomar posse daquilo que é seu, volta a sua alma a desfrutar de sossego e serenidade, porque Deus já foi generoso com você. Não entre em pânico, em desespero, porque Deus é o Deus que toma conta da sua vida e sustenta a sua vida e fortalece a sua alma e dá a você vitória e triunfo nessas batalhas. Este homem termina este relato da sua experiência com Deus assumindo 3 compromissos. O primeiro compromisso que ele assume está no versículo de número 2, quando ele diz assim, porque Deus ouviu a minha voz e o meu clamor, eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Ele assume um compromisso com Deus. Não apenas um compromisso emocional, fruto de uma experiência momentânea, para depois esquecer deste pacto e deste compromisso com Deus. Ele diz, enquanto eu viver, eu vou invocar o teu nome, eu vou buscar a tua presença. Eu vou fazer do Senhor o refúgio da minha alma. Segundo compromisso que ele assume, está no versículo 1, é um compromisso de amor. Ele diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Quem ama Deus declara que ama. Quem ama Deus tem tempo para Deus. Quem ama Deus procura obedecer e agradar a Deus. E este homem está determinado a andar com Deus, a confiar em Deus e a buscar o Deus da sua vida. Mas em terceiro lugar, ele assume o compromisso de andar com Deus. Ele diz no verso 9, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele não está andando na presença dos homens, colocando máscaras. Ele está andando na presença de Deus, que tudo sonda, tudo conhece e tudo vê. Ele está andando na luz, uma vida íntegra e bonita. Este homem pergunta neste salmo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele diz, eu invocarei o nome do Senhor, eu tomarei o cálice da salvação e eu invocarei o seu nome na presença de todo o seu povo. Deus tem feito tantas coisas bonitas na sua vida, Deus tem sido fiel, Deus tem guardado você, protegido a sua família, mesmo diante das lutas da vida, Deus tem sido generoso para com você. Manifeste a Deus a sua gratidão. E a gratidão maior que você pode expressar
é entregar seu coração para Jesus, é beber o cálice da salvação, é receber pela fé este presente gratuito que Deus lhe oferece, a salvação em Cristo, o seu Filho amado. É que você, a partir de agora, comece a buscar a Deus e a invocar o nome de Deus e a andar na presença de Deus e viver para a glória de Deus. Que a sua vida seja um tributo de gratidão ao Deus da nossa vida. Que você possa viver de tal maneira que Deus seja glorificado no seu viver e as pessoas possam ver em você os sinais de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, gratos a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, na sua história e na sua família. Eu quero orar por você. Onde você estiver agora, ore comigo. Talvez você tenha passado tanto tempo da sua vida sem agradecer a Deus, sem ver as maravilhas de Deus, sem reconhecer estas bênçãos, sem prostrar-se diante do Deus Todo-Poderoso para agradecer tudo quanto Ele tem feito por você. Onde você está, ore comigo neste momento. Deus, eu quero te dar graças, porque toda boa dádiva procede das tuas mãos. Eu quero te dar graças pela vida, pela família, pela salvação em Cristo Jesus. Eu quero te dar graças porque tu tens sido generoso para conosco. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que em vez de murmuração, haja louvor e gratidão nos nossos lábios, a fim de que a nossa vida possa ser um cântico de louvor ao teu nome e uma expressão da nossa mais profunda gratidão ao Deus da nossa vida por tanto amor, por graça tão generosa. Louvado seja o teu nome por estas bênçãos especiais